A Ucrânia passou de ataques localizados próximos à linha de frente para o uso sistemático de drones de longo alcance. Se em 2024 a Rússia lançou, em média, cerca de 250 drones a mais por mês do que a Ucrânia, em 2026 essa diferença diminuiu para cerca de 150. E em março de 2026, a Ucrânia lançou mais drones de longo alcance contra o território russo do que a Rússia lançou contra a Ucrânia. Na noite de 20 de abril, as forças de defesa da Ucrânia atingiram novamente a refinaria de petróleo de Tupsi, na região de Krasnodar, na Rússia. O impacto foi registrado no parque de tanques, causando um incêndio na instalação. Esse foi um ataque repetido. Após um ataque anterior, em 16 de abril, o local ficou em chamas por vários dias. Grandes incêndios no porto impossibilitaram o carregamento de combustível, forçando a refinaria a interromper as operações. Outro ataque atingiu o depósito de petróleo Havardisk, na Crimeia temporariamente ocupada. Ataques a essas instalações reduzem a capacidade da Rússia de fornecer combustível para suas unidades militares. Em Sebastopol, também temporariamente ocupada, um incêndio em um depósito de petróleo queimou por mais de 3 dias. O depósito de petróleo Yuktorsan, no cabo Manganari, foi atingido durante a noite de 18 de abril. Imagens de satélite mostram que 2 tanques de combustível foram atingidos. A instalação Yuktorsan é um importante terminal e local de armazenamento de combustível na Baía de Kamyshova, com capacidade total de cerca de 135 mil metros cúbicos. Ela é usada ativamente para abastecer a frota russa do Mar Negro, que lança ataques com mísseis Kalibr e Onyx contra a infraestrutura civil em cidades ucranianas. A Marinha da Ucrânia realizou um ataque de precisão, usando mísseis SNAP, contra uma instalação de produção na fábrica Atlanti Aero, em Tagarog. Essa empresa de defesa é uma parte importante do complexo militar industrial da Rússia, onde foram desenvolvidos e fabricados drones, incluindo UAVs de ataque e reconhecimento Molnia, componentes para o sistema Orion e outras peças para tecnologias não tripuladas e espaciais. Drones operados pelo Serviço de Segurança da Ucrânia atingiram a estação de bombeamento de petróleo de Samara, na Rússia. Fontes do Serviço de Segurança da Ucrânia disseram à Freedom que a instalação é uma parte fundamental da infraestrutura de transporte de petróleo da Rússia, auxiliando na exportação principal por terra, os Urais. O ataque foi realizado por drones da Unidade de Operações Especiais Alfa. O incêndio começou e 5 tanques de armazenamento de petróleo bruto foram danificados. 2 refinarias de petróleo na região de Samara, na Rússia, foram atingidas, Novokobyshevsk e Syzran. Também foram relatados incêndios no terminal de transbordo de petróleo Vysotsk, no terminal de petróleo Lukoil 2, na região de Leningrado, e na estação de bombeamento de petróleo Tikhorets, na região de Krasnodar. Essas instalações são usadas para apoiar o exército russo. Em Sebastopol, na noite de 18 para 19 de abril de 2026, a Unidade de Inteligência Militar da Ucrânia, Ghosts, realizou ataques contra 2 grandes navios de desembarque russos e um sistema de radar. O grande navio de desembarque Yamal, um navio do projeto 775, foi construído em 1988. Ele tem 112,5 metros de comprimento e transportava até 500 toneladas de carga, incluindo veículos blindados e tropas. O valor estimado do navio ultrapassa 80 milhões de dólares. O grande navio de desembarque Nikolai Filchenkov, um navio do projeto 1171, foi construído em 1975.
Ele tem capacidade de carga de até 1.000 toneladas, permitindo transportar dezenas de veículos blindados e um grande número de tropas. O valor estimado do navio ultrapassa 70 milhões de dólares. Ambos os navios, que a Rússia utilizou em sua guerra contra a Ucrânia, foram colocados fora de ação. Como parte da operação, a unidade também destruiu a estação de radar Podlotka 1. Estima-se que esse sistema valha cerca de 5 milhões de dólares. O Cyberboroshino relata que, com base nos dados disponíveis, 5 navios da frota russa do Mar Negro foram atingidos em operações realizadas pela Unidade A do Serviço de Segurança da Ucrânia e pela Unidade de Inteligência Militar Ucraniana. Fantasma! Além dos navios de desembarque Yamal e Nikolai Felchenkov, estes incluem o navio de desembarque Azov, o navio comum Slavutich, que foi tomado da Ucrânia, e o navio de desembarque Elshansky. Isso significa que todos os navios de desembarque do Projeto 775 presentes na Baía no momento da operação foram atingidos. O único navio que não está na lista é o Minsk, mas ele já não tem mais capacidade de combate, pois foi gravemente danificado por mísseis Storm Shadow, ainda em 2023. As forças russas estão minando pesadamente a costa na Crimeia temporariamente ocupada, temendo uma possível operação de desembarque ucraniana. Isso foi relatado por Vladislav Voloshin, porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia. Ele diz que as tropas russas estão tentando fortificar a linha costeira, criando campos minados de defesa e barreiras de engenharia, não só em terra, mas também nas águas costeiras. De acordo com a nossa inteligência, para impedir um desembarque das forças de defesa da Ucrânia no território da Crimeia temporariamente ocupada, as unidades russas localizadas lá, o Grupo Operacional Tático Crimeia, estão tomando medidas para instalar barreiras explosivas de minas ao longo da costa da Crimeia, utilizando minas antitanque e antipessoal. Eles estão tentando minar praticamente toda a costa, instalando centenas e até milhares de minas. Onde antes havia praias, agora haverá campos minados, que serão cobertos com vários tipos de barreiras de arame. E isso não é só nas praias, mas também em partes do mar. Eles estão fechando tudo porque tem muito medo de que aconteça um desembarque na Crimeia. Vladislav Voloshin, porta-voz das Forças de Defesa do Sul da Ucrânia. A Ucrânia está combatendo os chamados mísseis Kenzo, invencíveis da Rússia, usando sistemas de guerra eletrônica. As imagens mostram um míssil caindo após perder o rumo. Segundo relatos, um Kinjal foi desviado de sua trajetória por um sistema de guerra eletrônica de nível estratégico conhecido como Lima. Fontes afirmam que, desde que o sistema foi introduzido, ele já neutralizou 58 mísseis Kinjal, incluindo 26 somente desde o início deste ano. O sistema também é utilizado contra outros mísseis, veículos aéreos não tripulados e bombas aéreas guiadas. Outro feito incrível: um piloto ucraniano controlou um interceptor Sting do exterior enquanto o drone operava no norte da Ucrânia. As imagens mostram que ele está sendo pilotado a uma distância de cerca de 2.000 quilômetros usando o sistema Hornet Vision Control. A implantação em série do sistema já começou. As forças ocupantes russas intensificaram a pressão e estão tentando avançar para as partes central e norte da vila de Hryshiny, na região de Donetsk. Isso foi relatado pelo 7º Corpo de Resposta Rápida das Forças de Assalto Aéreo da Ucrânia e também divulgou imagens dos combates na área de Pokrovsk. As tropas ucranianas estão repelindo os ataques. As forças de defesa ucranianas também atingiram sistemas de defesa aérea russos com drones de ataque, acertando um radar do sistema de mísseis superficiar VT e o sistema Ator. Isso foi relatado pelo comandante das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Robert Madarbrovd.
Ele disse que o sistema VET foi detectado e destruído no eixo de Zaporizhia, enquanto o sistema Ator foi eliminado perto de Melitopol. Ele observou que isso aponta para uma escassez de recursos de defesa aérea do lado russo. O representante permanente da Ucrânia nas Nações Unidas estimou quantos soldados a Rússia precisava para capturar toda a região de Donbass. Discursando na ODEL, em reunião do Conselho de Segurança, Andriy Melnik afirmou que cada quilômetro quadrado de território ucraniano custa à Rússia cerca de 250 vidas de soldados. As porções de Donbass que a Rússia exige que a Ucrânia entregue sem luta total totalizam cerca de 6.000 quilômetros quadrados, o que, segundo ele, custaria à Rússia aproximadamente 1.500.000 vidas. Senhor, Putin teria que enviar pelo menos mais 1.500.000 de soldados para a morte. Essa matemática é realmente de deixar qualquer um perplexo. Na prática, isso significaria mais do que dobrar. Obrigado. As atuais perdas humanas da Rússia nesta guerra, levando o total para além de 3 milhões de baixas. Mesmo para o senhor Putin, para quem um valor que ele atribui à vida dos próprios cidadãos parece valer menos que um centavo ou um rublo, um número desse seria catastrófico. É por isso que o Kremlin recorreu a táticas de pseudo-negociação, tentando alcançar esse objetivo por meio de pressão diplomática sobre a Ucrânia. Mas isso não vai funcionar. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o país agressor, a Rússia, precisaria de uma mobilização em larga escala para tentar outra ofensiva contra a Ucrânia, ou para lançar ofensivas paralelas com menos forças de combate. As restrições ao acesso às redes sociais na Rússia não têm apenas o objetivo de limitar as críticas ao chefe de Estado. Na minha opinião, existe aqui um propósito subjacente muito mais profundo e estratégico. Isso é feito para evitar levantes repentinos. O que exatamente poderia causar tais levantes no vasto território de nosso vizinho do norte? Na minha opinião, existem várias razões distintas e convincentes, ou cenários potenciais a serem considerados. Em primeiro lugar, uma mobilização geral em larga escala. Mobilização na Rússia. Isso significa mobilizar pessoas das cidades centrais, incluindo definitivamente Moscou e São Petersburgo. Isso significa que absolutamente ninguém na Rússia aceitaria uma mobilização nessa escala. Autoridades russas mais uma vez alegaram o chamado controle de 100% da região de Lugansk pela quinta vez. Todas as alegações anteriores se mostraram falsas. O chefe do Estado-Maior-Geral, Valery Gerasimov, relatou controle total da região. Mas a linha do tempo conta uma história diferente. Em julho de 2022, o então ministro da Defesa, Sergei Shoigu, já havia declarado a região como totalmente libertada. Em junho de 2025, Gerasimov novamente afirmou ter controle completo. Em outubro de 2025, o ditador Putin disse que era quase 100%. E agora, mais uma vez, 100%. Até o colaborador Oleg Sharev reagiu, perguntando: "Eu não entendo, essa é a quarta vez que foi libertada?" Não, quinta. Putin disse que uma chamada zona de segurança está sendo criada gradualmente nas regiões de fronteira da Rússia. A afirmação vem de um ditador que está sempre em sua residência em Valdai, que, segundo relatos, foi reforçada com torres adicionais de defesa aérea, chegando a 27 unidades. Os cidadãos de Tuapse, assim como das regiões de Belgorod, Kursk e Bransk, e até mesmo de cidades mais distantes como Novorossiysk e Saratov, mais uma vez são esperados a acreditar nessas garantias. A zona de segurança de que estamos falando está sendo gradualmente estabelecida ali no território adjacente. Vamos continuar mantendo esse curso de ação até neutralizarmos completamente e de forma eficaz, até neutralizarmos a ameaça às nossas regiões de fronteira. Quanto ao desenvolvimento, sim. Obrigado por reconhecer e destacar os grandes esforços que o governo está fazendo para fornecer apoio e assistência essenciais aos moradores da região de Kursk, os pagamentos correspondentes e assim por diante. É nosso dever, claro, ajudar as pessoas. Isso é algo que certamente está claro para todos.
E eu realmente espero que cada uma das diversas medidas que estão sendo implementadas nessas áreas seja absolutamente necessária para o bem comum e que os cidadãos possam de fato sentir o impacto positivo em suas vidas diárias. Na Rússia, as críticas às autoridades e a atuação de suas forças armadas estão se tornando mais frequentes. Blogueiros e os chamados correspondentes, aqueles que apoiaram a guerra contra a Ucrânia e deram suporte a Putin, agora estão reclamando abertamente dele, da guerra e da crise que começou no país. É difícil citá-los diretamente, já que grande parte da linguagem usada é explícita. No entanto, as principais reclamações se concentram nos planos expressionistas do ditador e no fato de que muitos russos foram mortos na guerra contra a Ucrânia. Enquanto isso, Putin parece não se importar. Ao mesmo tempo, muitos dizem que é impossível viver assim, mas têm medo de ir às ruas protestar.